Ministra essa palavra nos nossos corações. Usa os nossos lábios outra vez. Em nome de Jesus. Amém. Olha o relógio. 8h20, 8:55. Acabando ou não, nós damos a bênção. Podem ficar tranquilos. Amém? Amém. Queridos do Senhor, todos esses dias dentro do hospital, e sempre orando muito, porque, vai para lá, vem para cá, e a nossa vida foi marcada por oração. Porém, nós estamos vivendo dias que muitos têm deixado a oração de lado. Olha o culto de hoje. O culto de terça-feira, antigamente, na pleia, na assembleia, ele era conhecido culto de doutrina, era assim, não é? Aí depois os tempos passaram, e um nome bem bonito hoje, olha, culto de oração e ensino da palavra. Antigamente, se fechava a porta, só entrava se mostrasse o cartãozinho de membro, era assim, não é? Era. E era lotado. E não era diferente hoje. Se orava 40 minutos a 1 hora, e o culto lotado. E depois estudava a palavra do Senhor. Ou nem estudava. Falava-se de vestimento, falava-se de cabelo, falava de roupa, de televisão, brinco, cordões. Era assim, não era? E os cultos, aí moldamos, Hoje a porta é aberta, ninguém é proibido de entrar, pode entrar qualquer um. A gente ora 35, 40 minutos, é ou não é? E olha a quantidade. Dá uma olhadinha para a igreja, não tem vergonha não. Quinta-feira tem alguma vaga nos bancos? Não. O que você faz quinta-feira? Enche de cadeira o corredor, essa galeria fica empinhada, essa galeria não tem mais lugar de botar gente. É assim, não é? Por que será? Porque nós temos colocado, irmãos, o que eu estou falando é verdade. Nós temos colocado a oração de lado. Por que, pastor? Você pergunta, uma correria, pastor. Meu Deus, 24 horas não está dando, não. O tempo é o mesmo. Naquela época o dia tinha 24 horas. Mas nós estamos muitas vezes nos distraindo com isso aqui, nos distraindo com atrações da televisão, e a gente arruma uma correria e não temos coragem de vir para orar. Queridos do Senhor, eu queria falar sobre oração hoje. Talvez você vai olhar para mim e falar assim, pastor, mas você vai falar para nós, logo nós que viemos na oração. Você não merecia ouvir. Mas Deus também não é rural. Você entendeu a palavra? Ele só fala com quem está presente, amém? Amém. Quem não veio, não era para eles, me perdoa. Mas parece injusto. Não parece injusto? Logo eu que vi. Vou ter que ouvir, amém, irmão? Amém. Recebe roda da glória a Deus. Amém. Eu vou pegar devagar, pode ficar tranquilo, porque eu falei, Senhor, por que uma palavra dessa? Essa palavra deveria ser ministrada quinta-feira na ceia, que eu alcançava tudo. Ele falou assim, ouve a minha voz e cala a sua, porque eu sei mais do que você. Aleluia. Amém? Amém. Todo mundo se obediente à voz do Senhor. Mas Elisete, existe 3 tipos de oração. Eu queria mostrar para os irmãos. Você pode orar de qualquer jeito, e esses 3 alcançam a gente, Cláudio. Que tipo de oração, pastor? E é bíblico. E são coisas básicas. Fiquem atentos. Se o telão bater primeiro, se você conseguir abrir a Bíblia primeiro, você fica de pé e lê bem comigo. Por exemplo, existe a oração individual. Eu sozinho. A Bíblia me ensina isso, pastor. Alguém abra para nós. Mateus capítulo 6, versículo 6. A tela, coloca para nós a tela, meu filho. Já está na tela. Alguém abre então Atos capítulo 9, versículo 11. Atos capítulo 9, versículo 11.
A oração individual. Leia a tela comigo, 1, 2, 3 e já. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento. Então, pera, isso é uma oração individual? Sim. Mas tu, quando for orar, quando orares, entra no teu quarto, entra no teu aposento, continue 1, 2, 3 e já. E fechando a porta, ora teu pai, que está em secreto. olha o resultado. E teu pai, que te vê em secreto, te recompensará em publicamente. outras versões, te ouvirá e vai te responder. Isso é uma oração individual, sim ou não? Amém. Coisa simples, você já sabia disso, é verdade ou não é? Esse versículo é novidade para alguém? Não é não. Pastor, mas tem outro jeito de eu orar? Tem. Você quer ver? Vou te mostrar a oração em grupo, que não é a oração dentro da igreja. E eu vou te mostrar dentro da Bíblia. Atos capítulo 12, versículo 12. Se alguém achar antes do telão, pode ler. A oração em grupo. Em grupo. Culto no lar. É o que, pastor? Uma oração em grupo. Vamos ler a tela, 1, 2, 3 e já. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e fazia o quê? e oravam. Um grupo de oração. Era muito comum antigamente. Eu fui batizado no Espírito Santo numa reunião de oração, numa casa. Cantava um louvor, lia um versículo bíblico e fazia o quê? Joelho. Hoje os nossos cultos no lar não se ora, mas antigamente tinha culto de oração nos lares. Oração em grupo. Isso é válido, pastor? Tem um efeito tremendo, eu vou te mostrar daqui a pouquinho. E agora, nós, oração coletiva. Atos capítulo 2, versículo 42. Atos capítulo 1, versículo 14. 2,42, leiam comigo, 1, 2, 3 e já. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Onde que parte o pão? É na igreja, sim ou não? Eu levo você em casa, mas quando alguém está enfermo. É verdade ou não é? Oração coletiva, oração congregacional, oração que pode ser feita no templo. Atos 1,14, tenta achar para nós, explica até melhor. Oração aqui, ó. A oração congregacional, ela tem um efeito que você não imagina. É a igreja orando. Leia comigo, 1, 2, 3 e já. Todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Oração coletiva, oração em uma sinagoga, oração em um templo. É a oração que nós fazemos terça-feira. É a oração que o Círculo de Oração Mananites faz na quarta-feira. Oração que o culto de libertação faz quinta-feira, antes de começar. Não é sozinho, não é individual, não é na casa de ninguém, é aqui na igreja. Oração que os adolescentes fazem, quarta sim, quarta não. É isso, irmã Silene? Oração coletiva aqui na igreja é o que sustenta a igreja de pé. É o que sustenta a igreja de pé. E ela é necessária que se faça. E qual é a oração, pastor? Qual é a vantagem de se orar coletivamente? Qual é a vantagem? Escuta, irmãos, ela fortalece a nossa comunhão, ela fortalece a união da igreja, ela fortalece a união do povo de Deus. Eu estou aqui ouvindo, eu estava no gabinete conversando, e estou ouvindo o pastor Raimundo. Abençoa a igreja, Senhor, abençoa o ministério local, abençoa o círculo de oração, a UFABEP. Olha, o pastor está orando por mim. Isso fortalece a nossa comunhão, a nossa união, isso nos une. Ah, pastor, mas eu estou orando perto do irmão. Desculpa, até Livaldo, vou usar você porque o seu glória é mais alto que o nosso. Eu estou orando perto do Livaldo, aí pastor, eu me distraio porque eu entro na oração do Livaldo. Glória a Deus pela oração do Livaldo, que é um nível altíssimo, que você ouve ele orando por você. Olha, ele está orando por mim, escute.
Isso fortalece a nossa comunhão. Dentro de hospital, cuidando do meu irmão, tranquilo. Eu olhava nos grupos lá, ó, os motivos de oração, né, irmão Senado? Só que fazia motivo de oração. O Moisés, irmão do pastor Joel. Falei, Jesus, a igreja está orando por ele. Amém? E eu sei que a igreja me ama, porque estava orando pelo irmão, que vocês nem conhecem direito. Vocês estão vendo a importância? Então, essa oração coletiva da igreja, você quer ver um outro motivo? Ela multiplica a nossa fé. Como assim, pastor? É vários irmãos orando. É verdade ou não é? Nossa fé está sendo, olha o que está orando, olha o fulano está orando, olha o ciclano está orando. A nossa fé vai ser aumentada, porque você sabe que você está na direção correta. Amém, aleluia. E quando nós oramos juntos, escuta, irmãos, Deus não nega o pedido da igreja. Deus não nega a oração de uma igreja orando junto. A resposta de Deus é, online. Mateus 21, 21, se não me falha a memória, 22, Mateus 21, 22, coloca aí na tela, olha para você ver a resposta da oração coletiva. Vamos ler 1, 2, 3 e já. E tudo que pedires em oração, crendo receberei. quando eu estou orando lá, meu irmão, minha fé está dilatada, está aumentada, então eu estou crendo. Se eu creio, eu recebo. Amém. Amém ou não amém? É importante nós orarmos juntos, irmãos. Amém. Olha para você ver que coisa linda. Pastor, tem alguma oração que a gente não deveria fazer, pastor? Tem. Qual oração que a igreja não deveria fazer? Uma oração sem fé, irmã Simone Andrade. Existe oração sem fé, pastor? Existe. Existe oração sem fé. Quando você ora sem fé, desculpa, mas você invalida. Não entendi, isso é bíblico? Abra em Tiago capítulo 1, versículo 6, ou em Epístola Universal Tiago 1, 6, o outro abra por favor, Hebreus capítulo 11, versículo 6 também, Hebreus 11, 6, ela invalida a palavra de Deus, quando você faz a oração por fazer. Já viu gente fazer oração por fazer? Já viu? Você convida alguém para orar na sua casa, para ir almoçar na sua casa. Eu estou cansado de ver isso. Aí você dá honra à visita, né? Olha aí, meu irmão, para nós almoçar, o almoço está pronto. Senhor, muito obrigado por essa mesa, em nome de Jesus, amém. Eu penso comigo, está com fome do miserável, porque, né? Desculpa, irmão. Como deve ser, Senhor? Também não deve demorar muito, não. Senão a comida esfria. Não é oração de vigília, não, entendeu? Oração de vigília é aquela que dura uma hora. Você vai lá no Japão, você volta para o Brasil, vai na África, e a comida está esfriando. Mas pelo menos, Senhor, eu te louvo pela nossa comunhão, a dispensa desta casa, Jesus, as mãos que fizeram. Essa é uma oração com fé. Amém, querido? Amém. Leia comigo 1, 2, 3 e já. Peço, porém com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançado de uma para oração outra sem parte. fé, aquele que duvida. Peça, porém, com fé. Quando você faz uma oração sem fé, desculpa, mas você está invalidando a palavra de Deus. Você quer ver uma outra oração que a gente não deve fazer? Sem humildade. O que é uma oração sem humildade, pastor? Desculpa, mas eu preciso comentar sobre isso. Uma oração de revolta, né? Eu não aceito isso, Deus! Já viu? Vieram falar comigo agora. O senhor orou tanto pelo seu irmão, hein, pastor? Eu olhei dentro da bola nos olhos do miserável e falei, orei, rapaz. E sabe qual foi a resposta de Deus? O Senhor falou, é melhor ele estar comigo do que ficar com vocês. Pronto, acabei com a vida do miserável. Entendeu? Eu vou fazer oração. O Senhor não me respondeu, Senhor. O Senhor recolheu ele. Escuta. Quem é você na fila do pão? Você lembra Jó com Deus? Você pode completar, Ivaldo. Quando Jó vai questionar o Senhor, ele
Aonde você estava quando eu criei a humanidade? O que Deus está falando para Jó? Quem é você? Olha aqui para nós. Tem umas formiguinhas de açúcar. Elas são branquinhas, miudinhas. O dia que você vê uma na sua mesa, depois de você ter comido aquele pão que tinha um açúcarzinho por cima, em Minas a gente chama de pão doce, aqui você chama de pão careca, entendeu? Aí a formiguinha vem, você pega ela, bota no chão, fica em pé e mede o seu tamanho com ela. É nós diante de Deus, entendeu? E menor do que a formiguinha. Nós não temos moral para questionar a vontade de Deus. Você lembra de Davi? Ô Davi, você não orou tanto para Deus não matar o filho? Davi levantou a cabeça e falou assim: o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Amém, Jesus. Se você fizer uma oração revoltada com Deus, você está desprezando a vontade de Deus. Desprezando, é isso mesmo. Você está desprezando a vontade de Deus. Uma oração de revolta com Deus, você está insultando Deus. Amém? Tem gente que ora sem reverência. Como é que é orar sem reverência? Quem pode dar um exemplo? Peguei vocês agora, hein? Né? Vou dar umas bambuzadas, pode? Amém. Deus vai te ouvir, né? Amém, glória a Deus. Deus é lindo, amém? Você pode ficar à vontade, você pode falar, mas meu irmão, né? Quer dar um exemplo aí, Silvano? Não? Quer dar? Nós vamos entrar num assunto polêmico, não vamos? Deixa eu contar uma história para vocês vão entender. Há 25 anos, eu completei dia 1º de dezembro, eu sou pastor assembleano. Pastor assembleano. Há 25 anos. Mas fui nascido e criado no lar evangélico. E passei todos os processos, tá? Auxiliar de trabalho, diaconato, presbitério, evangelista e o ministério pastoral. Passei pela junta, né? O que é uma junta? Uma sabatina que você tem que passar lá na frente dos pastores e eles te enchem de perguntas durante 1 hora. E se você não for aprovado ali, não tem mais aquele negócio de antigamente não, entendeu? Pastor do meio assim, né? A gente muito tempo foi julgado que a Assembleia de Deus consagrava qualquer um e não tinha preparo. Hoje não, ó. Aqui tem médico, essa congregação poliana. Quantos advogados? Eu já perdi a conta de quantos advogados. Então quer dizer, com o meu mineirês, eu sei que vocês entendem o meu mineirês, mas eu não posso ficar falando abobrinha aqui em cima. Concorda? Sim ou não? Amém. Mas escuta, o Micael, meu filho, que é dentista, faculdade de odonto na fase, aqui na Bahia. O carrozinho dele está com a gente até hoje. Está ganhando melhorzinho, graças a Deus. Aí o carro dele, Siena, a gás. Pai, o gás acabou. E ele acordava, a aula começava às 7h30 e ia ter integral. E eu pegava o carro no Promenade, onde eu moro, descia até o posto de Bom Sucesso para abastecer. 6 horas, 6h10, pai, eu tenho que sair 6:50. E Micael é bom de horário, igual a mim. Maguinho não, Maguinho é relaxado com o horário, mas o Micael é bom de horário. Eu, tá bom, mano, papai vai lá abastecer. Alguém já me viu de bermuda, de short na rua? Não tenho nada contra não, hein? Nada contra não. Mas você nunca viu, pastor? Eu moro no Promenade, sabe onde eu compro pão? Só tem pão na Praça de Nogueira. Mas eu chego lá, olha, ninguém nunca me viu. Eles já perguntaram. Até a padaria, pastor, não tem problema nenhum. Por isso você está me chamando de pastor. Aí um dia eu fui abastecer o carro do Mica. Cheguei no posto, 6h08 da manhã. Aquele posto de Bom Sucesso. Tem uma banca de jornal lá no fundo, não tem? Olha para vocês verem. Eu cheguei, levantei o capô, falei, completa para mim, e fui lá dar uma olhada nas manchetes. Mas antes de eu sair, nem que seja
uma calça de tactel, chinelão arrastando o pé, camisa de malha e fui para o posto abastecer. Mas não estou de qualquer maneira. Na hora que eu completa para mim, fui na banca olhar a notícia. E ali tem uns 3 ou 4 frentistas que foram meus soldados. Na época eu estava na ativa, 30 no exército, foram meus soldados. Estou bem tranquilo lendo o jornal, já contei isso para você. Daqui a pouco o frentista, o João, hoje ele é meu aluno de teologia. João, meu aluno de teologia hoje. O João, pastor, corre aqui. Eu na maior tranquilidade lendo o jornal, eu olhei. Quando eu olhei, tinha chegado um Fiat Mille. E na hora que eu olhei assim, tinha uma moça sentada atrás. Depois o João me contou. O marido chegou no desespero, falou: completa para mim, me dá uma prioridade, a minha esposa está passando mal aqui, e não vai dar para mim chegar até o auxílio, eu estou levando ela para emergência. E ele parou, e começou, e na hora que ele saiu do carro, ela não vai sair não, que ela está passando mal. Ele deu bobeira, ela estava sentada atrás, onde fica o motorista do banco de trás. Ela empurra a poltrona da frente e sai do carro. Sabe como é que ela sai? Toda torta. O João, crente desviado, agora ele voltou para Jesus. Ele sabia o que era. Mas socorre. Quase que eu dei um soco no João. Mas João, expulsa você, João. O João sabia que ele estava desesperado. Eu fui devagarzinho, arrastando meu chinelão. Parei assim perto, o senhor na frente, não viu ela sair, saiu do carro. Eu cheguei devagarzinho, falei: demônio, no meio da rua? Não! Aqui você não vai fazer bagunça, não. Sai, em nome de Jesus. Aleluia. Amor, o que nós estamos fazendo no posto uma hora dessa? O cara olhou para mim, eu larguei de mão, voltei para a banca. Os dois foram atrás de mim. O que o senhor fez? Eu falei: rapaz, não precisa de hospital, não. Procura uma igreja evangélica séria e vai cuidar da sua família. Pode voltar para casa, abastecer. O que nós estamos fazendo aqui, amor? O que nós estamos fazendo aqui? Eu falei: depois você responde para ela. Eu não vou responder. Ela estava perguntando para o esposo. Agora escuta, se eu tivesse de qualquer maneira, esses dias eu entrei aqui no Extra. Entrei no Extra, encontrei um colega pastor. Não sei se ele estava vindo, foi em dezembro, podia estar vindo da piscina, de sunga, sem camisa, chinelo. Pastor Joel, a paz do Senhor, meu irmão. Eu olhei assim, um monte de gente. Eu falei: não vou dar a paz do Senhor, não. Não vou de jeito nenhum. Não vou. Primeiro, para não me constranger, não constranger ele. Pastor amigo! Eu ia fazer isso, não. Agora eu posso falar da oração sem reverência? Posso? Vocês aceitam? Amém. Vai ter momentos que o Senhor vai te ouvir, tá? Vai ter momentos que o Senhor vai te ouvir. Isso aqui é um polêmico. Qualquer hora vocês pagam a pizza. Nós vamos a uma pizzaria que eu converso a noite inteira e provo na Bíblia para vocês. O Senhor te ouve. Pode orar. Mas se você está tranquilo, se você está em casa, tá certo? O Senhor te desperta na madrugada e você está acostumado a dormir com as roupas íntimas. Não tenho nada contra, isso não é pecado, não, fica tranquilo. Mas o Senhor te despertou para orar. Se você acordou, perdeu o sono, alguma coisa Deus está falando. Sabe o que você faz? Puxa o cobertor, meu irmão. Se posta lá de joelho, joga por cima e pode orar. Aleluia. Vocês entenderam, sim ou não? Estou ensinando, hein? Não tenho medo de falar isso, não. E está sendo filmado, também não me importa, não. Estou ensinando. Por quê? É uma situação que você foi despertado pelo Senhor para orar. Se você tem o costume de orar, você deve estar decente. Agora, meu irmão, eu às vezes oro no banho, estou nem aí, choro no banho, porque no banho ninguém vai me ver chorar. Senhor, eu entendo a tua, mas eu sou grato a ti. Chorei agora, quinta-feira meu irmão faleceu, eu cuidei dele. Aí lá para o banho, eu falei: aqui ninguém vai me ver. E abri a boca: Jesus, eu te entendo, eu respeito, não tem problema. E Deus, eu tenho certeza que me ouviu. Você está entendendo? Amém. Está vendo? Acabei com a sua vida. E agora? Posso conversar um negócio com vocês? Sabe que do Cordeiro não aceitou Jesus, não? Tem que fazer apelo para ele. Agora, escuta. Se eu deixar de orar,
Se você deixar de orar, olha aqui para mim, se a igreja deixar de orar, o que vocês acham que acontece? Vamos conversar? Se eu parar de orar, irmã Simone Rodrigues, eu perco o contato com Deus. Coloque para mim João 15:15. Eu perco o contato com Deus. Como assim, pastor? Deixa eu te explicar. A oração é a linha direta com o céu. Você não precisa de ninguém. É a linha direta com o Deus que você serve. Se eu parar de orar, Evaldo, eu dou espaço para o pecado entrar com maior facilidade na minha vida. Se eu parar de orar, espiritualmente eu fico anêmico. Vocês entenderam? Amém. João 15:15, se eu parar de orar. Vamos ler? 1, 2, 3 e já. Já não me chamarei. Desculpa. João 15:5. 15:5, me perdoa. Vamos ler? 1, 2, 3 e já. Eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Agora isso aqui que eu quero. Porque sem mim, nada podeis fazer. se eu parar de orar, sem mim, Nada podeis fazer. sem mim, nada podeis fazer. Eu teria autoridade para expulsar o demônio no poço? Se eu não oro? Eu sei que você faz o seu devocional às vezes de 10 às meia-noite. Eu amo a madrugada, eu sou da madrugada, porque eu vim da roça. Eu dormia junto com as galinhas. As galinhas, quando escurece, elas vão pro puleiro. E lá não tinha eletricidade, até eu sair de lá. 1988 que chegou a eletricidade lá. Então na hora que escurecia, estudava e trabalhava o dia inteiro. Mas na hora que estava 5 horas, eu estava lá no curral. Banquinha travado nas costas. E na hora que o caminhão da cooperativa passava 8 horas, se o leite não estivesse lá, eu tinha que levantar em cima. A vara de goiaba comia. E era bom demais. E se fosse na época de maio, era melhor que eu ia lá. E amo meu pai, está vivo até hoje. Está vivo, 87 anos. Eu benço, não amo ele. Papai, sabe o que eu me arrependo de quem não viu? Daqui eu pulava assim e pegou na minha perna, pai, porque foi esse couro aí que me fez ficar na presença do Senhor. Amém. Pode chamar o pastor de doido, não sou masoquista não, entendeu? Mas é verdade. Hoje se você der um tapa no filho, ele vai te processar. Jesus está voltando, irmãos. Se você parar de orar, o que acontece, Ricardo? Se você parar de orar, a sua casa vai sentir que você parou de orar. Você é pai e mãe, os seus filhos vão sentir se você parar de orar. Pai e mãe que não ora, ele perde o discernimento de criar o filho no caminho correto. Pai e mãe que não ora, vai ter dificuldade de educar o filho. Escuta o que o pastor está ensinando, hein? Escuta o que eu estou falando para vocês. Tá certo? Você vai perder o discernimento. E está tão difícil criar filho hoje. Pai e mãe que não ora. Família fragilizada. Viu? Se você parar de orar. Isso é para mim também. Isso é para mim também. Toma cuidado. E se a igreja parar de orar? Irmão, sai de baixo. Se a igreja parar de orar, o inimigo vai pular aqui dentro, te garanto. Ele vai entrar e vai achar brecha. Se a igreja parar de orar, pastor Luciano, ela vira um clube social. Desculpa, Esporte Clube Correios. Nós vamos mudar o nome da igreja. Já tem aqui Esporte Clube Correios. O dia que nós pararmos de orar, nós vamos virar um clube. Aí a gente vai arrumar uma reunião social, entendeu? Igual o Esporte Clube, né? Muito bem administrado, um amigo administra. Muito bem.
Mas não, ele virou um clube social. Quem não vai, vamos fazer hoje não sei o quê. Agora, enquanto nós estivermos orando, a presença do Espírito Santo vai estar no nosso meio. Oh, glória a Deus. O dia que nós pararmos de orar, nós vamos perder a nossa espiritualidade. Aleluia. O dia que nós pararmos de orar, pastor Raimundo, não vai ter mais milagre no nosso meio. O dia que nós pararmos de orar, não vai ter mais administração da palavra. O dia que nós pararmos de orar, não vai ter mais salvação de alma, como nós vimos domingo aqui na frente. A menina chorando, eu quero voltar para Jesus, pastor. Eu já tinha quase terminando o culto, a menininha desceu e voltou para Jesus. Sem oração não há salvação. Sem oração não há avivamento. Você está achando que você saiu de casa hoje? Vamos na igreja hoje. Não foi assim não. O Espírito Santo foi trabalhando o dia inteiro no seu coração. E olha para mim, tem alguns pensando que avivamento é aproveita. Avivamento não. Avivamento é você estar na presença do Senhor, agradando Ele. Avivamento é quando o Senhor salva uma alma. Avivamento é você vir à igreja numa noite fria, ouvir a palavra, a gente uma palavra dura. Isso não é avivamento. E o dia que nós paramos de orar, Josiel, não vai ter mais isso aqui. Esquece. Apocalipse, não é Apocalipse. É Atos 4:31. Atos 4:31. Coloca aí para nós, por favor. Olha para você ver uma coisa, irmãos. Só Jesus. Tinha muita coisa para falar, já está acabando. Vamos ler 1, 2, 3 e já. Atos 4:31. Acho que é, deixa eu ver se é. 4:31. Vamos ler? E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Quer que Deus mova esse lugar? Quer que Deus te avive na presença dele? Não deixe de orar. Amém? Eu creio nisso, irmãos. Deus, aleluia. Eu creio, André, nessas últimas palavras, tinha muita coisa para falar. Que Deus está tirando desejos, escuta, e está colocando clamores no nosso coração nessa noite. Desejos mundanos, e está colocando desejo de clamar na presença do Senhor. Aleluia. Diante de Deus, irmãos, eu tenho certeza. Hoje pela madrugada, na hora do meu devocional, o Senhor falou comigo. Diante de Deus, eu vou falar algo para vocês não vão encontrar isso em lugar nenhum, mas o Senhor falou comigo, e eu estava sozinho na sala. O Senhor falou assim: olha, se você parar de orar 3 dias, você vai perceber que você parou de orar. Se você parar de orar 1 semana, a tua família vai perceber que você parou de orar. Se você parar de orar 1 mês, a igreja que você pastoreia, as ovelhas que eu confiei em você, vai perceber e não vai querer mais te ouvir. Você já pensou nisso? 3 dias. O Senhor falou para mim: você vai sofrer as consequências, ou seja, não vou ter mais autoridade no nome do Senhor Jesus. A consequência é essa. Ele não vai me punir, ele não obriga a nada. Mas a gente sabe quando Deus usa a gente e quando Deus... É verdade ou não é? Amém. E quando eu parar de orar 1 semana, a minha família, eu não vou ver mais a mão de Deus guardando, livrando. Meu filho mora no Rio, trabalha no Rio, e todo dia eu estou lá: Jesus, cobre o Micael com o teu sangue, Senhor, leva ele para a clínica, traz ele para a clínica, cobre, livra do homem sanguinário, dentro da Santa Clínica. Ô pai, nunca vi, eu moro em Copacabana, tudo bem na nossa de Copacabana, mas ali tem assalto. Ele falou esses dias. Eu estava dentro da padaria, pai, onde eu tomo café todo dia, do lado assim, a menina entrou desesperada. Eu falei: está vendo, Mica? O pai está orando. Aleluia. O dia que eu parar de orar, o dia que você parar de orar, a sua família vai sentir. Não dá mais tempo, fica de pé comigo. Terminamos outro dia qualquer. Aleluia. Deixa eu falar a última coisa para vocês. Aleluia. Nós vamos continuar orando, Marcos. Otávio, nós vamos continuar orando. Aleluia. Se nós continuarmos orando, os céus vai continuar se abrindo sobre a nossa vida. Se nós continuarmos orando, Wesley,
milagres vão continuar acontecendo em nosso meio. Se nós continuarmos orando, vai continuar Deus salvando aqui neste lugar. Aleluia. E olha aqui, é tempo de nós voltarmos ao local da oração. Amém? É tempo de nós voltarmos ao local da oração. É bom demais, irmãos. Deus, aleluia. Tem dia que você está triste, agoniado, nervoso. A melhor coisa, sabe o que você faz? Vai para o joelho. Isso acontece comigo direto. Aí quando você levanta, parece que deixou um saco de cimento de 100 quilos lá. Você levanta e quando você faz assim, ó, o ar até faz a volta no pulmão. Você fica leve, porque o Senhor, pastor, mas eu não sei orar. O dia que você pensar que não sabe orar, você fala assim: Espírito Santo, a tua palavra diz que o Senhor se expressa diante dele. Então, eu não sei, completa a minha oração para ele. Ele vai te ouvir. Amém, Jesus. Quem vai continuar orando aqui, dando glória a Deus? Aleluia. Deus está chamando indivíduos, Deus está chamando pessoas, Deus está chamando a igreja para nós voltarmos ao local da oração. Aleluia. Quantos creem e recebem essa palavra? Diga amém. Amém. Vamos. Senhor Deus e eterno Pai, Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, porque como foi falado, o teu Espírito Santo trabalhou em nós durante este dia e nos preparou esta noite, Senhor, e nós estamos aqui. E nós queremos agradecer ao Senhor por esses momentos de orações. Nós queremos agradecer ao Senhor pela tua palavra, Senhor, e que o teu Espírito Santo, ó Deus, possa continuar trabalhando a tua palavra em nós e nos despertando a cada dia, para que possamos sempre viver uma vida de oração. Deus, nós cremos no poder da oração, nós cremos no poder da oração. Então, ó Deus, que toda frieza espiritual venha a ser repreendida no meio da igreja, mas que possamos sempre se apresentar e se aproximar do Senhor através da oração, porque com certeza o Senhor tem mais para fazer, o Senhor tem milagres para realizar. Então, ó Deus, nós não estamos aqui em vão, estamos aqui com um propósito, e que neste propósito, Senhor, através do poder da tua palavra, possa estar nos despertando para nós orarmos continuamente. Deus, continua conosco, nós oramos ao Senhor e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a cada um, queridos. Quinta-feira é a nossa Santa Ceia, tá bom? Mais uma vez vocês vão ouvir o pastor orar, porque, mês que vem, no mês de julho, o pastor Luiz Rogério vai estar no Brasil. Eu já mandei uma mensagem para ele, já respondeu, e ele vai estar ministrando a Santa Ceia para nós, pregando a palavra, no segunda quinta do mês de julho. Mas quinta agora vocês vão ter que aturar o pastor, tá bom? Os irmãos que puderem nos ajudar com a campanha do Quilo, para nós assistirmos aquelas famílias mais necessitadas da igreja, tá bom? Nós não temos deixado faltar, não. E o Senhor tem nos dado a abastância para atender a todos. Deus abençoe a cada um que saiu da sua casa, um dia frio, uma noite fria, e veio ouvir essa palavra toda, mas veio do céu. Você não vai encontrar isso na internet, não vai encontrar isso no caminho. Isso aí é algo que o Senhor me deu essa madrugada. Assim como Ele já me deu a palavra de quinta. Pode vir com a armadura, amém? Para ficar mais escrito. Obrigado aos casais, Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Amém, filho? Deus abençoe vocês. Senhor da glória, leva-nos debaixo da tua paz. Livra-nos do acidente, do homem sanguinário, do assaltante da estrada, que possamos chegar ao nosso destino, guardado debaixo das tuas mãos, Senhor, das tuas poderosas mãos. Leva-nos em paz. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Estenda as suas mãos, por gentileza. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do doce Espírito Santo de Deus, seja sobre toda a igreja, junto nós digamos amém. Deus abençoe a cada um.